Continuando. Então, falando outra vez a doutrina. Então, como já nós vimos agora, que é a ceia do Senhor e a doutrina do pão. Ceia do Senhor, nós já falamos isso. Já citei no decorrer das nossas conversas aí, que a ceia é do Senhor. Fazer isso em memória de mim. Então, quando nós formos celebrar a ceia do Senhor, lembrar dele. Podemos dar graças ao Pai? Sim, lógico, não estou botando lei nenhuma. Mas lembrar que a ceia é do Senhor. Por que a ceia é celebrada no domingo? Dia do Senhor? O domingo é dia do Senhor, não é isso? Quem ressuscitou? Não é o sábado que é dia do Senhor, tá? Por isso que aquela velha história, nós estamos entrando outra vez no mesmo ponto. E a igreja não tem nada a ver com Israel. Então, o sábado, né, tem nada a ver com a igreja. Certo, gente? Então, é uma coisa completamente nova. Que veio com a doutrina de Paulo. E por que a ceia... Vamos ler esse versículo? Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo havia de partir no dia seguinte. Falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Certo. Que dia que eles reuniram para partir o pão? Que dia que é esse? Domingo. E por que eles estavam reunidos no domingo para partir o pão? Porque é dia do Senhor. Mas por que é dia do Senhor? Por que isso? Foi o dia da sua ressurreição. É um dia eterno. Porque ele ressuscitou no primeiro dia da semana. O domingo, muita gente pensa que domingo é o último dia, que segunda-feira que começa a semana. Não é isso. A semana começa no domingo. Nós chamamos segunda. O domingo é o primeiro dia da semana. E o Senhor ressuscitou nesse dia, no primeiro dia. E esse dia, se fosse contar pelo sistema judaico, ou fosse contar corrido da ida pelo sistema judaico, seria o 8º dia. Né? Vamos dizer, foram até sábado, e daí foi mais um dia. Só que foi um dia de ressurreição, que ele o toma como o dia dele. A ceia é do Senhor. Isso aqui é meu, não é isso? Meu. Então, a ceia... Ele está cantando junto com os outros. Então ele está o quê? Falando que a ceia é dele. A ceia é do Senhor. O dia do Senhor é o dia dele. É um dia que ele fez para ele. Entende? Do qual nós participamos desse dia dele. Só que o domingo, ele não é o sábado. Tá? Não confunda não. Porque se fosse assim, nós não poderíamos trabalhar. Aqueles que têm que trabalhar não poderiam trabalhar. Como o adventista faz isso, né? No sábado ele não vai trabalhar. O patrão tem que engolir o saco, porque é direito religioso, o cara não vai trabalhar. Então, isso aí é confusão, entendeu? Porque nós somos o que? Nós somos cristãos. E o domingo não está dizendo que ele é dia de descanso e guardar do domingo. É o dia do Senhor, no qual nós devemos ler o versículo. Apocalipse capítulo 1, no 10. Apocalipse 1, versículo 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de... Certo, não, tá, mas não é. Como é que fala, irmão? Que no 10 dias, achei-me em espírito no dia do Senhor. Tá, ninguém foi arrebatado. Ele achou-se em espírito no dia do Senhor. O que é achar-se em espírito no dia do Senhor? Que dia do Senhor que é esse aí? É o arrebatamento? Não. Era o domingo. Esse dia do Senhor que está citando aí é o dia do Senhor.
domingo. E ele achou-se o quê? Achei-me em espírito. Isso. Então, o que é isso, irmão? Que o dia do Senhor realmente é um dia que o Senhor fez para nós ocuparmos com as coisas dele mesmo. É isso que ele está falando, me achar em espírito. O que é isso? Você ficar... Não, não é isso. É você se ocupar com as coisas do Senhor. Por isso que, inclusive, a ceia é no dia do Senhor, que é um dia que você vai se ocupar realmente com as coisas do Senhor. Porque não é assim que as assembleias, normalmente as assembleias, no domingo é o dia que elas se reúnem, pelo menos para partir o pão. Por isso que a ceia é celebrada no que é o dia do Senhor. É a ceia do Senhor, na mesa do Senhor e no dia do Senhor. Quem pode ou não participar da ceia? Quem pode participar da ceia? Todo aquele que faz parte do corpo. Deveria. Como nós falamos, o pão que nós partimos, nós lembramos de todos os irmãos. Embora nós não conheçamos a eles pessoalmente, por assim dizer, mas eles estão representados naquele pão. Quem pode partir o pão? Todo salvo, irmão salvo, primeiramente, tá? Assembleia é lugar de salvo. Correto? Que não esteja, infelizmente, nos nossos dias, chegamos a isso, né? Que não esteja contaminado moralmente ou doutrinalmente. E também eclesiasticamente, vamos dizer assim, que é envolvido, ainda que não concorde, mas está envolvido com denominações ou coisas parecidas. Então, essas pessoas podem partir o pão. Então, quem não pode partir o pão? São aqueles que estão envolvidos com coisas parecidas. Vocês já sabem disso aí também. Da mesma forma que, quando a gente busca um lugar, nós perguntamos para o Senhor onde é, isso não é nós que inventamos. O Senhor revelou através do apóstolo Paulo os critérios que ele determinou, das pessoas que estariam aptas a participar da ceia. Que pode dar a entender que o Lemão está escolhendo quem pode e quem não pode. Não, é o Senhor que revelou para Paulo. Os irmãos estão impedindo. Até tem casos que quando não se permite alguém, a pessoa fica brava. Não me deixaram. Você tem ainda. Com que idade se pode partir do pão? Que idade que a criança, vamos dizer, né, que a pessoa pode partir do pão? Ela foi responsável, né, por si mesmo, correspondente sentado. 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 15. Falo como a entendidos, julgai vós mesmos o pedido. Segura aí. Hebreus 5, 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Que tenha capacidade de discernir o bem e o mal. Que bem e mal é esse, segundo as coisas do Senhor. Porque Paulo está dizendo lá em Coríntios, julgai vós mesmos o que eu digo. Não é julgar o que Paulo está falando, é julgar segundo Paulo o que ele está falando, a doutrina de Paulo. Então eles tinham que ter capacidade de entender o que Paulo estava falando. Entende? Então a pessoa, para partir o pão, ela deve ter capacidade de discernir as coisas do Senhor e seja responsável por si mesma. A pessoa tem que ter responsabilidade em responder pelos seus próprios atos. Então isso é o que a palavra nos ensina. Agora, quanto à idade, veja onde se encaixa aí. Não é verdade? Vamos lá.
esperar uns pelos outros, já falei também, esperar alguns pelos outros, é o que estava acontecendo em Coríntios, etc e tal, que nós devemos, irmãos, inclusive, dentro desse contextinho bíblico, é entender isso que nós acabamos de falar aí com respeito a decidir um horário. Não é verdade? Porque nós vamos decidir um horário. Então nós devemos decidir um horário que nós podemos ajuntar, podemos esperar uns pelos outros no horário correto. Entende? Que nós podemos adequar para que todos sejam proveitosos, para que todos sejam beneficiados, melhor dizendo. Agora tem um detalhe, irmãos. Não seja você o centro da atenção. Não é verdade? Se alguém tem que sofrer o dano, que seja eu. Tem que trabalhar de manhã. Eu trabalho domingo de manhã, irmãos. Deixa eu partir, vamos partir o contra horário, porque só trabalha de manhã. Mas todo mundo não trabalha de manhã, só você. Você vai fazer os irmãos ter que reunir à noite por causa do bonitão. Irmãos, não. Deixa os irmãos aí, sabe? Não é verdade? Deixa a Assembleia andar. Você vai segurar isso, você vai segurar um andamento da Assembleia por causa de você, ou por causa de você, ou a esposa, ou o filho. Não, irmãos, seja você aquele que vai sofrer o dano e deixa a Assembleia andar. Ora para o Senhor. Né? O Senhor vai prover de algum jeito, né? Então, sei lá. Mas é isso aí. Então, nas decisões da Assembleia, não seja você o centro a decidir as coisas meio que já jogando para que fica do meu jeito ali, sabe? Cuidado com isso aí. Eu já ouvi o comentário de algum irmão que nós temos que adequar nossos horários de acordo, primeiro os horários da Assembleia e depois eu vou a minha agenda. Isso. Não o contrário. Exatamente. A agenda da Assembleia é em primeiro lugar. Normalmente a gente quer primeiro a nossa agenda, o que sobrar vamos ver. Isso, exato. Então é isso aí que ele fala, quando fala esperar uns pelos outros, é nesse caráter nós devemos nos adequar para que haja um benefício mútuo, mas não visando nossos interesses. Qual o caráter dessa reunião? Ceia do Senhor. Qual o caráter dessa reunião? Sim, mas o caráter... Não, é uma reunião da Assembleia. Como? Por quê? Onde está escrito isso aí? Ele respondeu certo, adoração, mas não está escrito isso. Não tem escrito isso. Mas por que nós falamos reunião de adoração? O memorial que traz nossas memórias do que o Senhor fez por nós não vai produzir algo diferente a não ser a adoração. Exatamente, essa é a reunião, por isso que não existe a palavra reunião de adoração. Existe reunião de oração, de ministérios, né, e de partimento do pão. Mas essa reunião de partimento do pão, que é a ceia do Senhor, nós falamos comumente aí, qualquer lugar que você vai, é reunião de adoração. Não está escrito isso. Porque realmente o caráter dessa reunião é uma reunião de adoração. Porque não tem ministério, não tem oração. Nossas orações, elas são o quê? A expressão de adoração. Não é uma oração no sentido como a reunião de oração. A reunião de oração, ela faz o quê? Ela faz os pedidos, faz não sei o quê. Lógico que existe o agradecimento, né, o reconhecimento do Senhor fazendo nossa vida, etc. e tal. Mas na ceia do Senhor, a oração ela tem lugar como um caráter de expressar adoração, expressar agradecimento. Nós temos muito que pedir ao Senhor. Como já falei, nós somos pidão pra caramba também, né? Mas na ceia não é lugar disso, irmãos. É errado levantar na ceia. Nós queremos agradecer por esse momento aqui, no Partido do Pão, e nós queremos pedir também. Não peça nada, por favor, não é hora de pedir nada. Você tem muito para pedir? Tem, mas não é hora. É uma hora de nós
agradecermos, fazer isto em memória de mim. Nós estamos ali, ó, o pão, nós estamos ali para pegar o pão, partir o pão e tomar do cálice. Essa é a reunião, não é verdade? A reunião é isso aí. Mas o que nós fazemos? Nós cantamos. Por que nós cantamos? Porque o Senhor cantou também, não temos cantado o hino, lembra? Por que nós lemos às vezes também alguns versículos? Irmãos, alguns versículos, hein? Versículos referente a quê? A morte do Senhor e coisas parecidas, né, com o Senhor nesse sentido, né? Então são também alguns versículos. Por que, irmãos, eu estou falando isso? Porque não é reunião de leitura, é reunião a ser do Senhor. Então também as leituras devem ser direcionadas nesse sentido. E assim também as orações e os louvores também devem ser tudo direcionados nesse sentido. Por isso nós chamamos uma reunião de adoração. Uma palavra só seria a ação de graça. Né? Qual a diferença? Qual a diferença de louvar e adorar? Qual a diferença de louvar e adorar? A gente louva a Deus pelo que Ele fez. A gente adora a Deus pelo que Ele é. Nós louvamos por aquilo que Ele fez por nós. Nós estamos falando do Senhor. Tá? Falando outra vez, não que não possa adorar, levar isso ao Pai. Tá? Mas nós estamos falando da ceia do Senhor. Então nós louvamos por aquilo que Ele fez e adoramos por aquilo que Ele é. Por isso que Paulo fala muito do conhecimento do Senhor. Para o conhecer. É isso? Paulo fala muito sobre o conhecer. Conhecer Ele. Crescer no conhecimento dEle. Certo? Então isso transforma para nós a adoração. Porque nós adoramos por aquilo que Ele é. Não por aquilo que Ele fez. Aquilo que Ele fez, nós expressamos louvor. E irmão, dá um exemplo aí. As duas maneiras. Adoração e louvor. Porque as duas maneiras podem ser expressadas em hinos. Tá? Sim. Pode, sim. Orações. Não, só estou diferenciando isso. Sim. Entendeu? Normalmente a palavra, estou falando biblicamente, que a palavra quando fala de louvor está relacionada àquilo que Ele fez e adoração por aquilo que Ele é. Estou dizendo biblicamente que se refere, se mostra. Então, na prática, na reunião da ceia, nós podemos estar no nosso coração com louvor ou adoração. Não estamos. Estamos com isso. Só estou querendo diferenciar algo só isso. Não estou querendo minuciar a coisa. Estou dizendo que normalmente... Porque por isso que eu perguntei, qual a diferença? Isso que eu estou falando, qual a diferença um do outro? Por que existe louvor, que a palavra nos fala de louvor, e também fala de adoração? É a mesma coisa? Não. Isso quer dizer, qual a diferença? A diferença é essa, é isso que eu estou falando. Assim como nascer de novo é uma coisa, e ter o Espírito Santo é outra coisa. Muitos pensam que nascer de novo é receber o Espírito Santo. E não é. É outra coisa. Você nasce de novo para crer e receber o Espírito Santo. Ah, mas quando que acontece? Não estou falando de quando que é. Eu estou falando que existe coisas... Pode acontecer num dia só, mas eu quero dizer que são coisas diferentes. É o pacote, não é? Mas são coisas diferentes. Adoração pelo que Ele é. Por exemplo, os atributos. Amor, misericórdia, graça. Isso e a pessoa, quer ver? Dar um exemplo para você. Vamos lá em Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2. Leia a partir do versículo 1, por favor. Até o versículo 6. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus?
porque vimos a estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Certo. Então, esses magos, com licença, não são 3, fala uns magos, não são 3, e não são reis magos. Isso é presépio, né? Os 3 reis magos é presépio. E aí não está falando nada a ver. Até o presépio bota, isso não tem nada a ver, né? Então são uns magos que vieram do Oriente buscando o recém-nascido rei dos judeus. O Herodes falou, quem é rei dos judeus? Quem é rei aqui é César. Verdade? Quem é rei aqui é César. E quem é raio de rei dos judeus? É esse? Chama lá os escribas lá. Lógico, chama as autoridades religiosas que conheciam as escrituras para perguntar acerca desse tal de Messias aí. Se esses magos gentios vieram do Oriente, tem alguma coisa acontecendo aqui que eu não estou sabendo. Então chama lá os escribas e etc e tal. O que está escrito acerca deles? O que ele fala no versículo 6? O que eles falam? Porque assim está escrito pelo profeta. Isso, assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Isso. Porque assim está escrito pelo profeta. Isso aí é Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Leia aí. Segura aí, vai lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Como diz o Catarino, 2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha o que o Miqueias falou, cara. Segura, fica aí você aí, pega outro, abre, não está aberto lá em Mateus, lê o que eles falaram lá. Como é que fala, irmão? Lê lê aí, ó. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és o menor entre os governantes de Judá, pois de ti sairá um guia que apacentará o meu povo de Israel. O que ele fala aí? E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. São origens, são desde os dias da eternidade. Aquela pessoa que estava ali, que já estava lá, que eles foram, é Deus, é o Emanuel, é Deus conosco. Olha, querido, ninguém está falando isso. O Emanuel chegou. Eles estão profetizando isso, e eles foram justamente nessa passagem e falou, vai nascer, que ele vai ser guia em Israel. Mentiram. Mentiram. Eles eram estar contentes, sair correndo para todo mundo avisar. Não, mas é isso que eu estou falando, para eles não deram bola nenhuma. Então o que é? Olha a diferença, porque o que o Miqueias estava falando, ele estava mostrando a grandeza dessa pessoa, quem ele era. Não é o que ele ia fazer. Eles falaram o que ele ia fazer, mas não falaram quem ele era. Dá para entender isso? Eles falaram o que ele ia fazer. Como é que eles falaram lá? Eles falaram, a parte da profecia é a mesma coisa, mesmo assunto ali, ó, mesmo texto, né? Que eles pegaram lá e falaram. Mas eles falaram o que lá? Fala outra vez aí. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então, vai sair um guia que vai apacentar, vai falar. Ele está falando o que ele ia fazer, mas não falou quem ele era.
cuja a origem deles são desde os dias antigos e desde a eternidade. Isso é Deus, gente. Isso é o Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, irmãos, isso que eu quero dizer, a diferença entre fazer e quem ele é. Eles omitiram quem ele era. Por quê? Então, é isso que eu quero dizer, que o louvor, ele flui em agradecimento do que ele fez. E a adoração, quem ele é. Entende? Então, eles perderam isso. Eles não tinham adoração. Eles tinham as profecias, mas eles não tinham o Senhor, quem ele é. Os magos foram adorá-lo sem ter feito nada. Eles vieram para adorá-lo, não o que ele ia fazer ou não ia fazer. Vieram para adorar ele. Pela pessoa que era. De quem ele era. Entende? Isso é adoração. Então, mais ou menos dá para... Dispensação da graça. Doutrina de Paulo. Cristo plenamente revelado. Nós estamos vivendo num tempo em que tudo o que podia Deus revelar foi revelado. Vamos ler esse versículo? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6 ao 9. 1 Coríntios 2, versículo 6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se as conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Isso. Tá, então, aí, tá vendo? As coisas... Você viu aí? Que o olho não viu. Isso aí é o que está escrito, isso é o Velho Testamento, já foi predito isso aí. Como é que é? Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Isso. Então, tá vendo, irmão? Nós vamos gozar de tudo isso aí. Como é que fala o próximo versículo 10? Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Isso. Então, tudo que Deus podia se revelar de si mesmo, inclusive, ele revelou, porque ele deu do seu próprio Espírito em nós para conhecermos as profundezas de Deus, que são revelados ao homem. Para nós. Então, irmãos, tudo o que Deus podia revelar, inclusive de si mesmo, por isso que eu digo que, olha, irmãos, 2000 anos de cristianismo, nós estamos nessa miséria do estudo da palavra, estamos nessa miséria que o cristão nem sabe se ele é salvo ou não. Cristão não pode nem ter certeza da sua salvação, que é o básico, que é, como eu já falei, é a porta de entrada, nem isso ele sabe, tem que ficar fora da porta de entrada. Então tudo que está lá dentro, porque todas as bênçãos estão o quê? Do lado de dentro da porta. Né? O Senhor não fala assim, eu sou a porta, quem por mim entrar, ele fala, entrará e sairá. O que é entrar? Entrar e sair e vai achar. É dentro, você tem que entrar pela porta. Entende? Você tem que entrar, não é ficar fora. Você tem que entrar para gozar das coisas dele. Ele não pode entrar. Não, você não pode entrar, você não pode ser que está salvo, você fica fazendo maior força, né, para viver ali a vida, aquela vida cristã ali, que impuseram sobre você. E tudo fica sem nada. Ou seja, você fica sem nada. Como é que você... Nós estamos falando de adoração. Como é que você vai adorar se você não tem nem certeza daquilo que ele fez? Se estiver percebendo.
É medo. Medo. Então, Deus revelou plenamente. Vamos continuar, senão não vai dar. Os dons, nós falamos algumas coisas já, né, irmão? Arrebatamento também é doutrina de Paulo. Isso é desconhecido na história bíblica, na história profética, inclusive. Ou seja, irmãos, arrebatamento não tem nada a ver com profecias. Tá? Não tem nada a ver com profecia. Dispensação da graça começa, ou começou no dia de Pentecostes, em Atos 2, e termina no dia do arrebatamento. E depois desse tempo aqui, o que vem? Tribunal? Oi? Tribunal de Cristo? Não. Tribunal é lá em cima. Você falou o tempo. O que vem? E quando que começa os 7 anos? Quando... Exatamente. Então o arrebatamento, ele coloca fim à dispensação da graça. Não é o marco para início dos 7 anos. O que faz o marco de início dos 7 anos? Então o que é, irmão? É porque nós estamos voltando às profecias, correto? Então isso aqui, por isso que eu falei, não tem nada a ver com profecia. Então, é por isso que faz confusão do arrebatamento. Eles querem pegar profecias para explicar. Se vai ser antes, se vai depois, aí dá confusão. E a igreja não tem profecia da igreja. Não tem profecia também, obrigado. Não tem profecia. O arrebatamento é no piscar de olhos. Mas que dia? Quando? Hoje. O cristão deveria ser já, né? Hoje nós estamos já esperando. Estamos esperando ver se vai. Que nem muitos ficam, se vê, a guerra, uma hora é o tsunami, é a Torre Gêmeas. É tudo, né? Tudo que acontece aí meio drástico assim, porque está escrito lá não sei aonde. Mateus 24. Tem nada a ver com. Nós não esperamos ver nada. Não existe profecia que vá acusar que estamos próximos. A proximidade nossa já é hoje. Pode acontecer hoje. Nós estamos vendo o mundo caminhando, porque realmente nós estamos há 2000 anos de cristianismo, onde parou, por assim dizer, o tratamento de Deus com Israel e vai voltar. Então, se nós temos inteligência espiritual, como já foi perguntado lá, nas 7 igrejas, aonde nós estamos? Nós estamos na última. Estamos no final do tempo. Mas esse final de tempo, olha o versículo. Capítulo 10 de 1 Coríntios. Ele está falando, advertindo os cristãos, 1 Coríntios 10, advertindo os cristãos com respeito ao que o Senhor tratou com Israel acerca daquilo que eles fizeram, imoralidade, incredulidade, né? Por o Senhor à prova e etc e tal. 10:11. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, que estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Para nós que são chegados o quê? Os fins dos séculos. O que é isso? Paulo já está falando que são fim dos séculos. E nós estamos há 2000 anos. O que ele está dizendo aí? O que ele está dizendo aí? Isso foi escrito para advertência nossa de quem os fins dos séculos têm chegado. Porque após a morte do Senhor e a destruição de Jerusalém, o que ia acontecer? Profeticamente, como é profecia. O que ia acontecer? Haveria o Cristo, Haveria a grande tribulação, os 7 anos finais da profecia de Daniel, e depois o milênio. E daí o que aconteceu?
Senhor fez isso. Nós estamos ocupando os fins dos séculos, profeticamente. Entende? Nós estamos ocupando o espaço do qual os fins dos séculos tinham chegado já. Não é verdade? O Senhor foi morto, né? Profeticamente foi crucificado, e daí a coisa ia pegar, por assim dizer, né? Ia começar aqui, ó. Ia começar esse tempo aqui, ó. Mas não começou. Então o Senhor, por graça, abriu esse tempo e colocou a igreja. E somos nós que estamos ocupando esse espaço aí. Né? Então, na hora que ela sair vai dar continuidade. Por que eu estou falando isso? Já está na prorrogação. Isso. Pode acabar a qualquer momento. Exato, isso. Já acabou. Por isso que o irmão, quando citou isso aí, nós estamos em Laodiceia, assim, porque para nós, na verdade, já estamos ocupando, desde o início lá, Paulo já falou, nós estamos ocupando já o fim dos séculos. Por isso que ele fala, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados. Ele está falando dele junto. Né? Ele falou dele junto. Nós seremos arrebatados. Porque o fim dos séculos é o milênio, né? Isso, E daí nós estamos ocupando o lugar do milênio, se não tivesse essa dispensação da graça. Exato. Já teria completado o milênio, já teria entrado nos séculos dos séculos, que é a eternidade. Exato. Porque Paulo, na hora que ele escreveu, falando em termos de tempo, já tinha passado os 7 anos da profecia de Daniel, e eles já estavam entrando para o milênio já, é isso que está falando. Então, mas o tempo parou e ficou aí. Então o arrebatamento não conta. Isso aí, tá vendo? Não esperamos um sinal. Andamos por fé e não por vista. A igreja não tem nada que ela vive por sinal, assim por fé. Cristão não se deve confundir a posição que ele tem com a condição. Nós deveríamos andar, irmãos, com base na posição que nós temos. Não na nossa condição aqui. A condição é assim. Verdade? Nós devemos nos nortear, nos firmar na posição que temos. E não na nossa condição. Porque um dia você está triste, um dia você está feliz. Não é assim? Isso é alma. Isso é alma. Nós não vivemos pela alma. Nós vivemos com o Espírito. O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Lembra? Romanos 8? O Espírito ele testifica com o nosso Espírito, não com a nossa alma. Então nós não devemos andar por emoções e coisas parecidas, ainda que as coisas estejam ruins, depois é a posição. Vamos a um outro assunto. A estátua de Daniel. Lembra os tempos dos gentios? Então eu ocupo aqui, ó, daqui e vem até aqui. Ó. Então o que eram os tempos dos gentios mesmo? São os tempos, ou o tempo, né, em que Jerusalém seria submissa aos gentios, que começou lá com Nabucodonosor e nunca mais saiu. Foram mudando os reinos e Jerusalém ficou embaixo do poder do gentio. Quando o Senhor veio, os romanos, que é a perna, né, a perna aqui, ó, chegou aqui no tempo dos romanos. Porque ele estava deitado só para... Mas o tempo mesmo, quando o Senhor veio aqui, já era a perna de ferro. Eram os romanos. Ainda estavam debaixo deles. Eles tinham que pagar tributo a César e etc. e tal. E daí, veio o tempo da graça, eles foram dispersados, né? Perderam até o lugar deles lá. Não ficou só debaixo da autoridade dos gentios. Pelo contrário, eles foram dispersos para todas as nações e Jerusalém foi destruída. E quando eles voltarem aqui outra vez, eles vão voltar outra vez debaixo da mão de César. O príncipe que há de vir é o César. Certo? Então vamos lá. Arrebatamento. Sumiu.
as coisas, irmãos, vão voltar do jeito que parou. Como que parou o tempo lá? Quando o Senhor parou o tempo, vamos dizer, o que aconteceu na época do Senhor lá? Como é que estava lá o estado lá das coisas? Com respeito a Israel, lógico, Israel é o centro da profecia, correto? Israel era uma nação invadida. Isso, eles estavam debaixo da mão dos romanos. Não é isso? Primeiro ponto, estavam debaixo da mão de quem? Os romanos. O que mais? Existia o templo, eles estavam debaixo da mão dos romanos, existia Jerusalém, existiam também os sacrifícios, etc. e tal, apesar de eles estarem debaixo da mão dos romanos. Então, essa última semana aqui é o que vai acontecer no versículo 27 de Daniel 9. E ele fará uma firme aliança, um firme concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ou seja, eles voltarão outra vez por esse imperador romano. Não é isso? Não existiu um imperador romano aqui? Então esse é o príncipe que há de vir. Vai levantar. Vamos ler essa pessoa aí. Apocalipse capítulo 13, versículo 1. E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono o grande poderio. E vi uma de suas cabeças com ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Certo, então vamos resumir isso aí, vou ter que ficar lendo. Quem que é essa besta que sobe do mar? O que é isso, subir do mar? O imperador romano que vem das nações. Oi? O imperador romano que vem das nações. Que vem nas nações e ele vem dessa instabilidade, né, do mundo. Também nos fala isso aí. Ele vem, ele vai emergir do mar. Esse é o imperador romano. E o que é isso que ele fala aí? Que as nações maravilharam porque a chaga de morte foi curada. O que é isso? A chaga de morte foi curada. O que é isso? O Império Romano tinha sido destruído, tinha sido terminado, né? E eles vão se maravilhar de ver ele revivido, né? Restaurado. Então, o Império Romano será restaurado outra vez. Então não vai dar tempo de ler isso aí. Mas esse imperador aí, ele levanta no meio de 10 reis, 10 governadores. E ele vai se levantar, e ele vai levantar, inclusive, ele vai ter que derrubar uns 3. Derrubar 3 para se emergir e tomar o lugar dele. Só que ele vai ser energizado por Satanás. Tá? Ele é um ministro de Satanás diretamente. Tá? Ministro direto de Satanás. Ele vai se levantar e ele vai fazer levantar outra vez o quê? O Império Romano outra vez. Onde que é o Império Romano? Tudo bem, Roma, mas o que mais que é Roma? Onde que é o Império Romano? O que abrangia o Império Romano? Europa. Europa, inclusive os seus quintais pode ser que sejam incluídos aí na história, tá? O imperador, né, ele vai se levantar, então esse Império Romano é a Europa, é o mesmo lugar, vamos chamar assim, do que foi
Porque realmente, como disse, vai voltar ao que era. E, inclusive, não estou dizendo que nós devemos viver com os sinais, logicamente, não estou falando isso, mas vocês imaginem só que a Europa, elas já fizeram uma moeda. E seus governadores lá, os presidentes, né, seus governadores, eles não conseguem se ajustar. Você vê que às vezes entra um, sai outro quer entrar, outro quer sair, fica... Eles não vão se ajustar enquanto a igreja estiver aqui. Eles não vão conseguir se ajustar. Quando a igreja sair, daí vai haver um ajuste, só que um ajuste na mão desse cara aí, ó. Vai levantar esse homem aí e ele vai botar ordem na casa. Quem manda aqui sou eu. Ele vai levantar com um jeito tal que ele vai tomar o caráter de imperador mesmo e vai fazer restaurar o Império Romano outra vez. Por quê? Porque vai ter que existir o Império Romano. Ele vai ser energizado. E o mundo, fala aí que se maravilhou, o mundo vai ficar maravilhado após isso aí. Versículo 11, ó. Outra coisa aí. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta, na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora ferida. Certo, tá bom. Perdão. Vamos ficar Perdão. aí, senão vai... Mortal fora curada. Então, essa é a segunda besta. Sobe da terra. Que terra que é essa aí? Terra de Israel. E quem que é esse homem aí? Isso é um homem, tá? Os dois são as duas bestas. A primeira besta é o Império Romano, mas ele é governado por uma pessoa, por um imperador. É uma pessoa que vai fazer isso aí. E a segunda besta é uma pessoa. Quem que é essa besta aí? O anticristo, o falso profeta, o filho da perdição, o pastor inútil, o homem da iniquidade. Ele tem um monte de nomes, tá? Conhecido com vários nomes, né? Então, esse é o anticristo. Ele vem dizendo que ele é o Cristo, não é isso? Então, mas ele vem no caráter do Messias. Por isso que ele parece como um cordeiro. Por quê? Porque ele está tomando o lugar do Messias, do cordeiro, mas ele fala como um dragão. Ele é diabólico. Então ele vai tomar esse lugar. O Senhor falou assim: eu vim em nome do meu Pai, e não me recebestes. Outro virá em seu próprio nome, esse vocês vão receber. Está vendo aqui, ó. Ele vai se levantar, esse homem, em seu próprio nome, e ele vai se estender a sua iniquidade ao ponto tal de ele se assentar no trono, no altar de Deus, lá na casa de Deus, dizendo que ele é Deus. Esse que é o ponto aí que toma a iniquidade maior. E Israel cai na sua idolatria mais terrível. Lembra do versículo lá de... Quando o espírito sai de uma pessoa e anda por lugares áridos, não encontrando lugar para ficar, ele volta, ele diz: voltarei para a minha casa de onde eu saí. E voltando, traz 7 espíritos pior, e traz consigo outros espíritos. E vem e acha a casa varrida e adornada. E entrando, o estado daquele homem se torna 7 vezes pior do que o primeiro. Quem que é isso? Isso é Israel. Não tem nada a ver com alguém que é endemoniado, que expulsa o demônio dele, depois o espírito volta e vai ficar 7 vezes pior. Esquece essas bobagens, isso aí é pentecostalismo. O Senhor está falando sobre Israel, ele está usando como figura Israel. Que o Senhor veio, quando o Senhor veio, ele expulsou o diabo do meio deles, só que eles não aceitaram o Senhor. E a casa ficou o quê? Ficou varrida, ornamentada, mas sem o Senhor. O mercado ficou vazio. Então,
esse espírito que foi expulso de lá, ele vai voltar outra vez. Pior, com 7 espíritos pior do que ele. Vai voltar a um estado pior ainda. Eles vão tomar um lugar de idolatria tal que eles vão ver esse homem aí. Isso é Tessalonicenses capítulo 2, né? Ele fala desse homem que se assentará. Vamos ler esse versículo, né? 2 Tessalonicenses capítulo 2. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então ele vai fazer isso aí. Vai chegar a esse ponto aí. Quando virdes o abominável da desolação que falou o profeta Daniel, o lugar santo. Então vai chegar a esses cumes de iniquidade. Então as coisas, voltando outra vez, as coisas vão ter que estar onde parou. Então ele vai ter o César, o Império Romano, um falso profeta, tomando o lugar do Senhor, para que todas as coisas aconteçam. E ele vai permitir o quê? Aos judeus que eles retornem para Jerusalém e reconstruam o templo. Quanto tempo demorou para construir os muros de Jerusalém? 49. Quantos anos tem aí? 7 anos. E o que vocês acham que vai acontecer? Meu irmão trabalhou na ONU lá, diz que eles têm um projeto que o templo eles levantam em termos de dias. Oi? Isso tem tudo pronto. Tá tudo. Só esperando liberar o terreno. Eles têm tudo. Só falta alguém dar costa larga para eles. E você vê, né, que o senhor não permite, né? O senhor não permite que eles voltem, não é que coisa. Por quê? Porque nós estamos aqui. Enquanto nós ficarmos aqui, é tudo fala em questão de licença, que é aquele que agora o detém. Não é isso? Versículo 9, hein? A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais prodígios de mentira, com todo engano da justiça para ter essa, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, e por isso... Ele não está perguntando, ele está falando. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. É o 7 que fala. É o 7? Perdão. O 9 é o que eu não tinha citado, né? 7, né? Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um, agora, existe até que do meio se retirar. Como é que fala essa outra versão? Aqui, com efeito, Versículo 6 e 7. 6, 7. E agora sabeis o que o detém, Sim. para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem que é ele? Quem que o detém? Espírito Santo. O Espírito Santo. Que está em nós, inclusive. Por isso que eu falei, é nós que estamos atrapalhando, em certo sentido, porque o Espírito Santo está aqui. No arrebatamento, o Espírito Santo vai embora. E nós vamos embora com ele. Lógico, o arrebatamento é para nós, não é para o Espírito Santo. Mas ele vai embora. E daí o que vai acontecer? Ele será desimpedido. Aí a coisa vai fluir outra vez para chegar aonde chegou. O anticristo. O que é a marca da besta? Aqueles que não possuem a marca da besta, eles não vão poder nem comprar, nem vender, nem fazer nada. Eles vão até morrer. Nós vimos no Apocalipse ontem, no capítulo 20, nós lemos, eles não aceitaram a marca da besta, coisa e tal. Lê ao final do capítulo 13 de Apocalipse, que nós estamos falando das duas bestas, por favor. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Porque o número de homem... é número de homem e o seu número é 666. Irmãos, é o seguinte... Um título? Todos os irmãos, escritores, irmãos confiáveis, que reuniram no Senhor, coisa e tal, eles falam que eu também falo a mesma coisa, irmão. Nós não sabemos o que é isso aí. Tá? Nós sabemos o quê?
Não é verdade? Nós sabemos o que é. Vai ser uma marca, vai ser algo assim, uma marca. Que jeito? Nós não sabemos o que é isso aí. Assim, no sentido, como vai ser isso aí? Nós sabemos que haverá isso aí. Como eu já disse. Sobre os dons lá, lembra? Nós sabemos o que era. Como era, nós não sabemos. Como é que uma pessoa falava lá em outro idioma, né, que nós estávamos falando? Como é que era o dom de uma pessoa falar outro idioma? Nós sabemos o que era. Como era, nós sabemos. E é a mesma coisa. E quem que é a marca da besta? Que besta? Marca da besta, que besta? A besta não. Não. Qual besta é a marca? Tem duas bestas, não tem a primeira besta, a segunda besta? Qual marca de quem que é? A marca é da primeira besta, não é do anticristo. Nós falamos normalmente, as pessoas falam normalmente que a marca da besta é do anticristo, e não é do imperador romano. É que está falando isso no lugar da segunda besta aí, né? Mas é ela que está falando, é ela que vai fazer com que as pessoas aceitem a marca da besta. Isso sujeita a besta lá. Então alguém falou que essa mão direita aí é o chip. Ó, irmãos, faz tempinho que eu sou cristão, né? Não sou tão velho assim, mas faz tempo. Sou desde moço, eu sou cristão, graças ao Senhor. A besta, para mim, que eu me recordo, já foi o Gorbachev. Lembra do Gorbachev, aquele russo? Porque tinha uma mancha na cabeça. Uma mancha aqui, falava que ele era besta. O Papa, que todo mundo sempre fala do Papa, porque a coroa dele, se você pegar e virar no seu da 666, é 666, bobagem também. O Papa não tem nada a ver com besta. Então, ele não é besta. O Papa não tem nada a ver com isso. O Papa, o que ele é? Ele faz parte do sistema religioso de hoje, né? É isso? Ele é um líder religioso hoje. Quando nós vamos, se der, a gente vai falar um pouco dele aí na história. Ele vai entrar aqui, ele vai entrar para cá, vai entrar. Mas não é ele a besta, tá? Então, a primeira besta, o que você falou que ele é o quê? Político, né? Ele é um imperador político, ele não tem nada a ver com religião. Então, o sistema é político. E o sistema religioso aí que está falando, qual que é aí? Em Apocalipse capítulo 13. Que é o anticristo. Judaísmo. Ele não é o anticristo. Eles vão construir o templo? Então, tem a ver com os judeus. Tá? Não tem nada a ver com o cristianismo, irmão. Tá? Então ele vai ser o quê? Irmão, por isso eu falo, outra vez, tá vendo? Saiu a igreja, vai voltar ao que era. E o que era o sistema religioso aí? Era o judaísmo, o templo, etc e tal. Só que Deus não vai estar lá. O Senhor não vai, por assim dizer, o Senhor não ia chegar nesse tempo aí, expulsar os cambistas e dizer que a casa do meu pai é a casa de oração. Não vai ter esse caráter, não. Não será reconhecido isso aí. É juízo. Porque é isso que eu falei, que é nesse tempo que fala que aquele que oferecer uma ovelha ou coisa sobre o altar é como oferecer um cão ou uma porca. Porque não vai, o Senhor não está aceitando a adoração deles de jeito nenhum. Tá, e o que vai acontecer com respeito a Jeová aqui? O que o Senhor vai fazer aqui? Vai contar a história de Jeová, hein? Vai levantar as testemunhas? As testemunhas de Jeová. Muito bem. As testemunhas de Jeová. Quem são as testemunhas de Jeová? 144 mil. Vocês lembram que os 12 que foram eleitos pelo Senhor, os 12 apóstolos, eles foram eleitos para ser as testemunhas de Jeová. Quem que era Jeová? O Senhor Jesus. Ele era Jeová. Lembra que nós acabamos de ler aí em Mateus 26? Não tomarei mais do fruto da vide até aquele dia que beba novo convosco no reino. Não tomarei mais. Quem que estava falando isso? Jeová, não é ele que era que
estava tomando os frutos da vinha, tirasse uma vinha do lado do Egito, trouxesse. Quem que era ele? Jeová. O Senhor era Jeová. Só que aí, então os 12 que foram eleitos, eles foram eleitos, obrigado, eles foram eleitos pelo Senhor para ser testemunha dele. Eles iam, na compreensão doutrinal da profecia, o Senhor ia sair, eles iam entrar aqui, ó. Eles iam entrar aqui. É ou não é? Eles não sabiam o que é igreja. Eles iam entrar para esse tempo aí, ó, para ser testemunho do Senhor. Por isso que o Senhor, quando fala lá em Marcos 26, aparece para os 11, né, que Judas foi tirado, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Que evangelho que eles iam pregar? Então ali não é comissão para a igreja. Não que o crente não deva sair pregar o evangelho. Vai, sai correndo, quer pregar o evangelho, sai mundo afora pregar se quiser, não é problema nenhum. Mas não nesse caráter, como é dos evangelhos. Porque o que era o evangelho do reino? O que ia acontecer com o evangelho do reino? Como é que funcionava a comissão do evangelho do reino? Está escrito em Mateus. O desenrolar, falei para vocês, que está escrito o desenrolar do Evangelho do Reino. Como é que era? O que é o desenrolar do Evangelho do Reino? Como é que ele desenvolve e vai até quando? Assim? Como é que é o Evangelho do Reino? O que é o Evangelho do Reino? Melhor dizer. O que quer dizer isso, Evangelho do Reino? Você prega o Evangelho do Reino? Não, que evangelho que você prega? Da graça. O que é o Evangelho da graça? Nós pregamos a Cristo já crucificado, crendo no Senhor Jesus, será salvo para a glória. Isso é o Evangelho da graça. O que é o Evangelho do Reino? Pregar Jesus como reino. Isso, arrependei-nos por quê? Arrepender do quê? E o que vai acontecer? O rei vai reinar. Isso é o Evangelho do Reino. Então, lá em Mateus, não é isso que ele fala? Ele comissiona eles para o Evangelho do Reino, eles saíram para pregar o Evangelho do reino, e o Senhor fala: não terminareis de percorrer as cidades sem que veja ver o Filho do Homem descer na sua glória. Verdade? Ele está falando aqui, ó. Esse tempo aqui, ó. Mas ele fala lá em Mateus. Só que não aconteceu. Aconteceu já ou não? Não. Você está entendendo? Então, quando o Senhor fala isso para nós, se nós tomarmos para nós ir por todo mundo pregar o Evangelho, amém, irmão, vai mesmo, não estou dizendo para não ir. Mas não confunda, porque o Evangelho, ele culmina na vinda de Cristo, e ele será pregado a toda criatura, a cada pessoa, a todo mundo. Que jeito eu não sei, mas o Evangelho será proclamado a todas as nações. Lembra que nós lemos sobre aqueles que vão entrar no milênio? Lembra quantos eram, irmão? Quanto que era a quantidade deles? Uma multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, línguas, etc. e tal. Não é isso, não? E vieram da onde? Da grande tribulação para entrar no milênio. Vivos! Então vamos dar uma lida no versículo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que nós já estávamos lá, não é isso? Agora sim, o versículo 9. 9, 10, 11, por favor. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem? Não estou perguntando. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes fizeram prazer na iniquidade. Certo. Então, para quando que é isso aí? Quando que eles não estão abraçando o amor da verdade para se salvarem?
Agora. Está falando para cristão aí, né? Está dizendo que aqueles que ouvem o Evangelho e rejeitam, conscientemente rejeitam o Evangelho, o que vai acontecer com eles? Se o senhor vier e entrar aqui, eles entrarem aqui, o que vai acontecer com eles? Eles vão se arrepender? Deus enviará para ser. Eles vão crer no quê? Mentira. Então, irmãos, quem ouviu o Evangelho hoje, e o senhor vem hoje, e eles vão entrar por 7 anos, eles serão os incrédulos, literalmente. Não vai ter arrependimento para eles. Não é isso ou não? É isso que está escrito aí? Porque não aceitaram a mão da verdade para se salvarem, eles vão aceitar o erro. Eles entram junto com os judeus aí, que estão aí, os incrédulos. Entendeu? Muito parecido com Herodes. Isso, exatamente. Até aqui foi, agora acabou. Então, se observarem como é dito aí, que tem que ir para todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, senão não existe a vinda do Senhor, o arrebatamento, então como é que fica? Porque no arrebatamento vai acontecer o quê? O Senhor vem, né? Vai arrebatar os salvos desse mundo, todos os salvos, né? Não vai ficar nenhum. Não é isso? Nenhum salvo vai ficar. Nós estamos falando de vivos. Não vai ficar nenhum salvo vivo. Vai ficar essa massa que vai entrar com 7 anos. Os que ouviram o Evangelho e rejeitaram, acabou. Quem que vai se salvar? Os que não ouviram o Evangelho terão chance de se salvar, né? Mas serão eles que são os candidatos a se salvarem, né? Vamos dizer assim. Então, voltando aqui. Voltando outra vez. Volta a turma outra vez aqui, ó. Se é esse o caráter da pregação do Evangelho, que tem que pregar para todo mundo, então o senhor vem e vai tirar os salvos, vai sobrar alguém para ser salvo ou não? Não. Então, irmão, não é assim. Você está entendendo? Não é assim. Por isso, irmãos, sossega que nós estávamos lá voltando do aeroporto, lembra? Que a pessoa conversou com a gente. Né, que nós pensamos igual, né? De falar. Ai, nossa, ficar torturado? Não, o senhor sabe se ele tem que ouvir ou não. E se ele vai ouvir lá no Evangelho, se ele vai crer no Evangelho do Reino, por exemplo. Entendeu? Nós não sabemos. Não que eu vou negligenciar de falar do Senhor, mas não existe esse peso. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Quem disse isso foi Paulo. Paulo, quando falou ai de mim, por causa do quê? Pesava sobre ele a dispensação da graça que ele tinha que anunciar. É isso que ele está falando. Ele não está falando, olha, aí tem isso, você não pregar. Não é isso que ele está falando, isso não existe, irmão. Então nós devemos ter ciência disso. Se nós temos esse entendimento das Escrituras, nós vamos ter o prazer de pregar o Evangelho se o Senhor abre as portas. Se ele não abrir, irmão, você fica martirizado. Aí eu fiquei lá na sala esperando minha vez no médico, tinha tanta gente, não abri a boca para ninguém. E aí? O que tem? Você está entendendo, irmão? Não estou sendo relaxado. Eu estou falando doutrinalmente o que tem, irmão. Não é verdade? Porque parece que você tem que falar. Está vendo o erro que é? Muitos vão ter que crer, muitos vão fazer parte daquela massa lá. Então, irmão, não se constrange, não se sente oprimido de ser obrigado a pregar o Evangelho. Porque é isso que fazem. Nossa, a pessoa se converte, a primeira coisa que ele faz é você tem que sair pregando aí, meu, você tem coisa e tal, nem sabe, o cara às vezes nem sabe o que está falando, porque não sabe nada, inclusive, é capaz de se converter, e ele acha que pregar o Evangelho é a pessoa levar a pessoa para a igreja, inclusive, também, né? Então, não confundam o tempo que nós estamos vivendo. Tá? Então, nós estamos falando do sistema religioso aqui, o sistema judaico. Vamos voltar outra vez. Então, as duas bestas, uma é política e outra religiosa, no sentido profético, judaico. Certo?